Oi, gente, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ciência dos materiais. A nossa aula de hoje vai ser sobre fatores de projeto e coeficiente de segurança, para finalizar nossa parte de propriedades mecânicas. Bom, nas últimas aulas a gente viu diversas propriedades de materiais e diversos ensaios para determinar essas propriedades. Essas propriedades, normalmente, elas são úteis para quando a gente quer utilizar esse material em algum projeto, para aplicar ele em determinado carregamento. Porém, essas propriedades, elas possuem um erro estatístico embutido nela. Nem todas elas são exatas para um material. Isso pode ser, às vezes, um problema para você projetar. Por quê? Porque, como existe essa variabilidade, você não pode fazer uma conta exata para aquele material. Fora que, quando você está aplicando aquele material, você tem algumas condições, tanto ambientais como de aplicação, que podem atrapalhar e reduzir, num longo prazo ou até no médio prazo, a aplicabilidade daquele material. E para contornar esse problema, que surgem os fatores de projeto e os coeficientes de segurança de um material. Esse fator de segurança ele existe exatamente para você ser um pouco conservador, você ter um pouco mais de segurança quando você está querendo uma determinada aplicação de um material. Nem todas as áreas utilizam o mesmo coeficiente de segurança, porque dependendo de uma área eu vou ter uma condição de ambiente que não vai ser muito boa, dependendo da área eu tenho que minimizar o máximo possível as incertezas das minhas medidas para eu ter um mínimo de coeficiente de segurança, para eu poder, por exemplo, usar um dimensionamento menor, uma vez que o meu peso é uma variável importante no meu negócio, por exemplo, a parte de viação, você precisa reduzir o máximo o peso do seu material. Então, como que você faz isso? Ou você faz um material que tem uma propriedade muito bem conhecida, muito bem controlada, ou você utiliza um material que tem uma resistência bem elevada, porém você tem que considerar o fator custo aí, e por assim vai. Por exemplo, você tem aqui, está aqui na nossa imagem, a estrutura de um carro. Quando você projeta um carro, você não está projetando ele para uma condição super ideal ali que você está olhando dentro do seu projeto. Você não sabe qual estrada que essa pessoa vai botar aquele carro, você não sabe quais são os esforços cíclicos, por exemplo, de fadiga que alguns componentes podem se submeter. Então, dependendo dessas variáveis, a gente vai ter que colocar um fator de segurança, eu vou ter que aumentar o dimensionamento do meu projeto, eu vou ter que trabalhar com uma margem de segurança para o seu material não falhar quando ele estiver sendo utilizado. E dentro aqui, já vindo para a minha parte de fator de segurança e coeficiente de projeto, a gente tem que introduzir alguns conceitos. O primeiro é exatamente a tensão admissível, né? As tensões que a gente utiliza para o dimensionamento dos elementos estruturais, elas são as tensões admissíveis, ou seja, são as tensões que eu admito considerando já um fator de segurança, ou seja, a tensão admissível por questões de segurança para não expor as peças estruturais às condições de ruptura. Então, dessa forma, essa tensão é um valor menor do que a tensão de ruptura do meu material. Então, se eu tenho um material que ele tem uma tensão de escoamento tal, eu vou ter uma tensão admissível um pouco abaixo de acordo com qual são as variáveis que eu estou utilizando para aquele projeto que eu estou trabalhando. Então, como eu determino a minha tensão admissível? Eu posso colocar ela como a minha carga admissível sobre a minha área, né? Já se eu quiser trabalhar já com carga, ao invés de trabalhar direto com tensão, normalmente a gente utiliza a tensão só ao invés de ficar trabalhando com a carga direto. E aqui eu tenho alguns exemplos, né? Por exemplo, a minha tensão cisalhante, que a gente chegou a dar uma olhadinha nas últimas aulas, ele segue o mesmo critério. Eu consigo determinar qual que é a minha tensão cisalhante admissível pela mesma ideia, pela minha carga e pela minha área. E quando eu tenho uma carga aqui, eu posso, por exemplo, partindo de uma tensão admissível, determinar qual que vai ser o dimensionamento desse meu componente. Se eu tenho uma dimensão admissível tal e eu tenho uma modularidade tal do meu material, eu vou conseguir descobrir aqui, para uma tal aplicação, qual que vai ser a área que eu vou utilizar. Se eu quiser, eu posso, às vezes, superdimensionar essa área exatamente para aumentar o coeficiente de segurança que eu estou trabalhando. Então, por fim, quem que vai ser o meu coeficiente de segurança, né? Por definição, ele vai ser o meu limite de tensão sobre a minha tensão admissível. Então, eu vou pegar aqui a minha tensão de escoamento do meu material e vou dividir pela tensão admissível. E daqui eu vou ter um fator que ele vai ser maior que 1, né? Aqui eu tenho uma tabelinha que ela exatamente dá uma ideia geral de como que eu devo trabalhar de acordo com as informações que eu tenho e os projetos que eu vou utilizar. Por exemplo, fatores utilizados para determinar um coeficiente de segurança para material dúctil. Isso aqui eu estou trabalhando para metal, já considerando que ele é um metal dúctil. Se eu tenho dados disponíveis a partir dos testes, com as informações que eu tenho aqui para eu fazer esse projeto,
Se o meu material foi testado, se eu tenho certeza da resistência dele, eu uso um fator de 1,3. Se eu só tenho um dado representativo, por exemplo, de fabricante, eu posso utilizar um fator 2. E se eu tenho aqui um dado, por exemplo, insuficiente, eu vou utilizar um fator 5 para mais. Isso é só para garantir que o seu material ele não vai falhar para a aplicação que você está condicionando ele. Aqui eu tenho algumas outras condições, se eu tenho uma condição de ambiente que ela foi exatamente igual a que eu testei o meu material, se eu tenho um ambiente extremamente desafiador aqui, por exemplo, se eu tenho um ambiente que ele está submetido a um metal que ele não tem resistência à corrosão, mas ele está submetido à beira de praia, né, água salina, ele vai sofrer um processo corrosivo. Eu vou ter que trabalhar com um superdimensionamento, caso eu não dimensione esse fator corrosão, para que eu mantenha a estrutura, mantenha a integridade do meu material ao longo do tempo. E aqui eu tenho umas outras condições também, quais são os modelos que eu utilizei para determinar qual vai ser a tensão do meu material. Aqui a gente consegue ver que quanto mais informação eu tenho sobre a minha condição de trabalho, sobre o material que eu estou utilizando, sobre a análise de tensão que eu fiz, menor precisa ser o meu fator de segurança, meu coeficiente de segurança, porque eu vou trabalhar com mais certezas. Por isso que é importante você ter um bom projeto, você ter uma boa noção do que você está trabalhando, porque você reduzir o seu fator de segurança, seu coeficiente de segurança, significa que você está economizando em questão de material para o seu chefe ou para a sua empresa. Então, aqui tem algumas coisas que eu posso ter que considerar na hora de determinar o meu coeficiente de segurança, que é, por exemplo, a variação que pode ocorrer na propriedade de um elemento sob consideração, o número de carga que pode ser esperada durante a vida, estrutura ou máquina. Isso aqui é bem aplicado para quando eu estou trabalhando, dimensionando meu material para fadiga, né? Se o meu material está em fadiga. O tipo de carregamento planejado para o projeto que pode ocorrer no futuro, se vai alterar esse tipo de carregamento, se ele vai ser constante, quais os tipos de falhas que podem ocorrer, as incertezas em virtude do método de análise. Isso aqui tudo, de certa forma, a gente está embutido aqui nessa tabelinha. A deterioração que pode ocorrer no futuro, né, em razão de falta de manutenção ou devido às causas naturais imprevisíveis. Um exemplo muito disso aqui, às vezes, quando você está na indústria do petróleo e você está perfurando um tipo de poço, só que por algum motivo depois você não tem certeza, você não pode garantir que os componentes daquele poço de petróleo eles serão os mesmos no longo prazo. Você pode começar a ter alguns outros componentes que façam o seu material que você estava utilizando, que antes não tinha corrosão, passa a ter corrosão, ele sofre um processo de corrosão sob tensão. Então, tudo isso a gente tem que considerar na hora de um projeto. E a importância de um determinado elemento para a integridade de toda a segurança, né? Qual a importância daquele elemento para a segurança de quem está trabalhando ali. Então, vamos fazer alguns exercícios só para a gente aplicar esse conceito. O nosso primeiro exercício, né, aqui ele diz o seguinte, né? Um aparelho de teste de tração, ele deve ser construído e deve suportar uma carga máxima de, eu vou botar aqui um F, de 220 kN, né, 220 mil newtons. O projeto requer 2 postes de suporte cilíndricos, cada um dos quais suportando metade da carga máxima, né? Lembra do ensaio de tração, quando a gente fez a nossa aula de teste de tração, que eu tenho 2 barras aqui, que elas são as barras que seguram a carga, que elas promovem o deslocamento do meu material, né? Aqui eu tenho meu travessão, o ensaio de tração, e aqui eu tenho o meu corpinho de prova, que ele é ensaiado. Aqui eu tenho a minha garra também. Então, ele quer exatamente dimensionar esses postes aqui, que serão a sustentação da minha máquina de ensaio de tração. Além disso, deve ser usado um aço carbono 1045, retificado e redondo de eixo polido, né? Eu vou ter aqui um eixo redondo e polido. Os valores de tensão de escoamento e resistência à tração dessa liga, eu tenho aqui um sigma de escoamento de 310 MPa, e uma tensão de ruptura de 565 MPa, respectivamente. Especifique um diâmetro adequado para estes postes de suporte. Ele quer saber qual vai ser o meu diâmetro. O primeiro passo aqui, gente, é a gente determinar qual que vai ser um fator de segurança adequado. Lembrando que esse aqui é uma máquina de ensaio de tração. Essa máquina de ensaio de tração, ela não pode sofrer grandes deformações, porque exatamente nesse ensaio de tração, você determina qualquer deformação, por exemplo, de um material. Então, se o seu material ele também está sofrendo deformação devido a essa carga que é aplicada nele aqui pela célula de carga, eu vou acabar imputando incertezas nas minhas análises. Então, eu tenho que trabalhar com um coeficiente de segurança bem grande,
até porque são dois postes que tem que durar muito tempo no meu material e eles não são também de uma escala muito grande de tamanho. Então, eu posso trabalhar com um fator de segurança bem grande. Eu vou trabalhar aqui com um fator de segurança igual a 5. Então, gente, dito isso, a minha tensão admissível aqui, que é a tensão que eu quero saber para o meu material, ele vai ser a minha tensão de escoamento, que é o que eu tenho, dividido pelo meu N, que é meu coeficiente de segurança. Isso vai ser igual a 310 MPa. Né? Lembrando que eu estou usando tensão de escoamento porque eu não quero que o meu material deforme, de forma alguma. Dividido por 5. O resultado disso aqui vai ser 62 MPa. Bom, eu tendo a minha tensão admissível, que é o que eu quero trabalhar, eu posso agora determinar quem que vai ser a minha força, né? A minha tensão admissível, ela vai ser a minha força, né? Admissível, né? Também, a força que eu vou estar atuando sobre a minha área. Então, a minha área, eu vou jogar para cá, né? Vamos rearranjar isso aqui. A minha área, que é πd ao quadrado sobre 4, vai ser igual à minha força sobre a minha tensão admissível. Então, aqui isolando novamente meu D ele vai ser 4F sobre a tensão admissível vezes π. Isso aqui tudo na raiz. Substituindo os valores agora, eu vou ter aqui 4, que multiplica 110 mil newtons, né? Por que 110 mil? Porque eu tenho dois travessões, eles vão dividir a carga igual, então eu só preciso calcular pela metade da carga. Pela tensão, que é 62 vezes 10 a sextas newton por milímetro quadrado, né? Que é a minha unidade de tensão, né? Vamos aumentar isso aqui, vezes o meu π, que é 3,14. Então, gente, o meu D vai dar 4,75 vezes 10 a menos 2 metros, que dá 47,5 milímetros. Então, cada travessão desse aqui, ele vai ter que ter 47,5 milímetros de diâmetro, né? Bom, vamos para o nosso segundo exemplo aqui, só para ficar bem firme na nossa mente. Considere um tubo cilíndrico de parede fina com um raio de 50 milímetros e espessura de parede de 2 milímetros, né? Eu vou ter ali, né? Aqui está o meu desenho, o meu raio vai ser igual a 50 milímetros. A minha espessura da parede, eu vou chamar de T, vai ser igual a 2 milímetros, que deve ser usado para transportar gás pressurizado. Se as pressões internas e externas do tubo são 20 e 0,5 atm, ali está em MPa, vamos lá, a pressão interna, vou chamar de PI, vai ser igual a 2,027, e a minha PE vai ser igual a 0,057, ambos são MPa, isso aqui também é MPa. Quais dos metais e ligas listados na tabela abaixo são candidatos adequados? Suponha um fator de segurança igual a 4, né? Eu estou chamando aqui meu fator de segurança, o meu N, igual a 4. Ele está querendo saber quais metais e ligas que eu posso utilizar, né? Aqui é para um cilindro de parede fina, ele me deu essa informação, né? A tensão circunferencial sigma depende da diferença de pressão ΔP, raio do cilindro RI e espessura da parede do tubo T, como mostrado abaixo, né? Ele também me deu essa equação aqui na questão, a única equação que eu adicionei foi essa aqui do meu fator de segurança. Então, gente, eu tenho a equação aqui, eu só preciso agora substituir alguns valores e considerar qual que vai ser a minha tensão admissível. Bom, vamos lá, gente. Já que eu estou querendo fazer esse transporte de gás de uma maneira satisfatória, então eu não quero que eu tenha uma deformação plástica no meu material. Não tem problema eu ter uma deformação elástica, né? Então eu vou substituir aqui a minha tensão, que eu vou estar trabalhando, pela minha tensão de escoamento. Então, a minha tensão admissível vem para cá, o meu N vem para cá, então aqui o meu sigma, que é dessa equação aqui, ele vai ser a minha tensão de escoamento, né? A minha tensão de escoamento sobre N, que é o meu fator de segurança, né? Que ele já me falou aqui, que é igual a 4, que vai ser igual ao meu raio, vezes o meu ΔP, dividido pela minha espessura. Todos esses valores aqui ele me deu. Então, eu só preciso agora calcular qual que vai ser a tensão de escoamento para esse material aqui. A minha tensão de escoamento vai ser igual ao meu raio interno, que vai ser 50 vezes 10 a menos 3 metros, vezes o meu ΔP. Quem que é meu ΔP? Vai ser essa pressão aqui menos essa pressão aqui. O meu ΔP
vai ser 2,027 menos 0,057, né? Ambos aqui em MPa. Aqui ainda, né, vou pegar e vou dividir pelo meu T. Quem que é o meu T? Meu T é a minha espessura, que é 2 vezes 10 a menos 3 metros. Aqui eu ainda tenho o meu fator de segurança, né, que ele multiplicou aqui por 4, então é como se eu estivesse dividindo aqui, multiplicando por 0, como se eu estivesse dividindo por 0,25. Isso aqui é referente ao meu N, hein, gente? Então, no final das contas, quem vai ser a minha tensão de escoamento? Isso aqui vai dar 197 MPa. Dessas ligas aqui que ele me deu, só algumas que possuem uma tensão de escoamento maior ou igual a essa, né? Isso aqui é a minha tensão de escoamento. Se a minha tensão de escoamento do meu material for menor que essa, significa que o meu material vai escoar. Essa é a tensão que eu estou sentindo. Então, ó, por exemplo, eu tenho que já descartar o meu alumínio, eu vou ter que descartar o meu magnésio. Todas essas outras ligas, elas podem ser utilizadas. Então, a resposta da A pode ser qualquer uma dessas 4 ligas. Mas na minha B, ele pergunta o seguinte: determine qual das ligas que satisfazem o critério A, né? Ou seja, qual dessas ligas que tem uma tensão de escoamento ok, pode ser utilizada para produzir um tubo com menor custo. Então, eu tenho aqui os custos, né, para produzir um tubo: 6,25, 7,5, 40 e 1,25. Para isso, né, eu tenho aqui o meu preço por quilo e eu também tenho a densidade. Então, aqui eu vou considerar 2 fatores, o fator peso e o fator custo. Então, eu vou ter que determinar qual que vai ser o volume de material que eu vou ter que utilizar para produzir esse tubo aqui que ele me deu. Como que eu determino esse volume? É só eu pegar aqui o volume desse cilindro aqui, considerando essa espessura. O volume desse cilindro vai ser a minha área, né, de atuação ali, a minha área, essa areazinha aqui, vezes o meu L. O meu L, eu vou considerar o meu L, ele me deu aqui quem é o L. Ele não me deu o L, mas eu posso considerar o meu L igual a 1 metro, por exemplo, porque no final das contas vai dar no mesmo, já que eu estou comparando custos. E isso aqui vai ser A vezes L. Quem que vai ser o meu A? O meu A é a área dessa circunferência, mas ela não é uma circunferência, né, sólida, maciça. Então, o meu A vai ser π, que multiplica o meu raio externo menos o meu raio interno, o meu RE menos RI, né, os dois ao quadrado, vezes o meu L. Então, o meu volume vai ser igual a π, que multiplica o meu 5 vezes 10, 50 vezes 10 a menos 3, que é o meu raio externo, menos o meu 48 vezes 10 a menos 3, que é o meu raio interno, vezes o meu 1 metro aqui, que é a unidade de medida que eu estou trabalhando. Bom, isso aqui é ao quadrado, né? Quase que eu esqueço, isso aqui também é ao quadrado. A resposta disso aqui, eu vou achar que o meu V vai ser 628 centímetros cúbicos. Essa aqui é o meu volume de material. Então, quem que vai ser o meu custo para cada um? O meu custo para cada vai ser exatamente o meu volume, vezes a densidade do meu material, vezes o meu Czinho aqui, que é o meu custo, né, que ele botou em preço, dividido por 1000, que é só para eu ajustar aqui a unidade de medida para quilo. Quando eu pego e faço isso para todos esses meus materiais, eu vou achar que, primeiro para o meu aço, eu vou achar um custo de 8,6. Para o cobre, 41,9 dinheiros. Para o latão, eu vou ter 53,4. E para o titânio, eu vou ter 240,20. Então, eu vou utilizar o meu aço, né? Portanto, por isso que a gente utiliza muito aço, né? É um material que tem muita propriedade boa e com um custo relativamente barato. Bom, gente, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham curtido. A gente está encerrando aqui essa parte de propriedades mecânicas e já já a gente vai entrar na outra parte da matéria, que é uma parte também de propriedades mecânicas, mas num ponto de vista um pouquinho mais microestrutural. Até a próxima aula. Lembre de deixar o seu curtir, compartilhar aí nesse vídeo e tchau, tchau.